Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos encerrar os estudos sobre o artigo 312, aqueles fundamentos necessários para se justificar a segregação cautelar à prisão preventiva do investigado ou do réu. O último fundamento trazido no artigo é justamente a necessidade de se garantir a aplicação da lei penal. O que é essa garantia da aplicação da lei penal? Na minha mente só me vem uma ideia. Garantir que a lei penal seja aplicada é evitar que o réu, que o investigado, fuja, desapareça, que ele se furte a participar dos atos processuais. Então, quando o magistrado for prender alguém, for decretar uma prisão preventiva, ele tem que articular dentro do seu texto uma história que traga ali fatos claros, determinados, que sirvam para provar que o réu ou o investigado, naquele momento, ele vai se evadir, ele vai fugir daquele local e não vai mais participar dos atos processuais. E no final, quando o processo se encerrar, aquela sentença não vai ser aplicada, porque o cidadão fugiu, então o comando condenatório não vai ter mais eficácia. Percebam que junto com a garantia da instrução criminal, esse fundamento ele realmente tem uma natureza cautelar. Ele tem natureza cautelar, ele visa preservar a garantia de se aplicar o processo, de ter um processo penal eficiente. Agora, ele também não pode ser banalizado. O magistrado, quando vai trabalhar na redação do texto, ele tem que trazer ali um fato concreto, claro, determinante, que sirva para caracterizar que aquele investigado está se preparando para fugir, ou até mesmo fugiu, ou já está se furtando a aplicação da lei penal. Percebam, ele não pode trabalhar com uma presunção, tá? Ele não pode trabalhar com futurologia, ele não pode imaginar, olha, eu presumo que o réu vai se furtar, que o réu vai fugir, tal. Há sinais. Quais são esses sinais? Ele também não pode trabalhar com a mera transcrição do texto legal. Ele tem que trazer ali, além do texto, de indicar o texto, decreta a prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal. Por quê? Quais são os motivos, os fatos ali? Aqueles fatos que aconteceram para justificar a necessidade de garantir a aplicação da lei penal. E lembre-se, sempre façam aquela pergunta: qual é a necessidade, a real necessidade de se decretar uma prisão preventiva, tá? E ainda, vocês, para combater essa prisão preventiva, vocês podem articular o fundamento, trazendo o argumento de que hoje nós temos uma redação no artigo 319 que vamos estudar a seguir, faz parte do nosso plano de estudo, que traz medidas cautelares alternativas que são suficientes, sem sombra de dúvida, para poder garantir a aplicação da lei penal. Lembre-se, 319, inciso 1, inciso 4, inciso 5, inciso 9. O inciso 1 diz que o juiz poderá determinar o comparecimento periódico à justiça, uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, onde o réu vai ao cartório e assina um termo de compromisso de continuar comparecendo e mais, ele dá declarações sobre como está tocando a vida dele. Percebam como é importante. Ele também assina um termo de compromisso de não se ausentar da comarca ou do país ou do estado dele sem pedir autorização judicial. E na prática isso funciona, todo réu fica amedrontado, precisa fazer uma viagem de trabalho, uma viagem de lazer, ele vai ao juízo, os juízos hoje já estão organizados, criam um auto em apartado para cumprimento da cautelar, aí o réu preenche uma petição, um formulário à mão, pedindo autorização, o magistrado recebe aquele formulário e autoriza ou não, pode ser até que não autorize determinada saída da comarca, daquela cidade, daquele estado. Também existe o inciso 9, a previsão do juiz determinar o recolhimento domiciliar noturno e nos finais de semana ou dias de folga. Isso também vai evitar
que o réu possa, o investigado possa fugir, possa se evadir também. E por final, que é o inciso 10, que é o monitoramento eletrônico, você pode determinar a fixação da tornozeleira, a implementação, né, a implementação do monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira eletrônica, e aí aquele réu vai ser monitorado diuturnamente pelo sistema que existe na Secretaria de Justiça e tal, para saber dos movimentos que ele faz no dia a dia, e qualquer sinal dele estar se afastando da comarca sem autorização judicial, ele pode ser recolhido, pode ser determinado uma prisão preventiva. Então percebam que nós temos que fazer sempre uma análise muito cautelosa, muito crítica, claro que sem expressar essa crítica de forma ferrenha e tal, porque nós sabemos que a crítica ela nunca constrói nada, ela nunca traz nada de bom. Por quê? Para sabermos se é necessário efetivamente combater a violência do Estado com outra violência. Porque a prisão preventiva é uma forma de violência estatal, sem sombra de dúvida, e ela agride muito o cidadão que é investigado e que sofre uma prisão. Traz efeitos danosos enormes para a vida dele, que nunca mais vão ser recuperados. Ele vai conseguir viver, seguir em frente e tal, mas nunca mais vão ser recuperados. Vocês vão poder até me falar, Leonardo, mas ele cometeu um crime, ele tem que pagar pelo crime dele e tal. Pode ser, realmente, ele vai ter que ser punido, mas não é o suficiente esse fundamento para que nós invertamos a ordem natural do processo penal. Qual é a ordem natural? O ministro Marco Aurélio do Supremo Tribunal Federal sempre frisa muito isso. A ordem natural primeiro é investigar, processar, julgar, para depois prender. Forte abraço para todos.